Nova ordem mundial, na verdade, é um conceito que é muito antigo. Então, falar de nova ordem mundial é remeter a um conceito que talvez nem tenha se consolidado enquanto o que se esperava quando esse conceito foi cunhado. Tudo que é novo tem um enraizamento no que aconteceu antes. Hoje a gente pode dizer que, considerando-se o sistema econômico, o que aconteceu foi que decolou-se a diferença entre aqueles que estão na base do sistema e aqueles que estão no topo do sistema. As novas tecnologias de informação amplificaram o potencial de ganho dos capitais, então a gente teve uma lucratividade acentuada com o implemento da comunicação, e você pode perceber que os homens mais ricos do mundo estão quadruplicando, né, o seu dinheiro a cada década, enquanto na base o salário médio ele não aumenta na mesma velocidade, o que significa que há um aumento do hiato entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais. Logicamente, a gente sabe que o desvio padrão está viesado para o lado dos que ganham menos, o que significa dizer que a exclusão, apesar de não ser um tema mais tão reverberante, porque existe um aumento do ganho médio, da renda média, a distância está cada vez mais alta. Tá? Então, a distância entre aqueles que estão na base da pirâmide e os que estão no topo está cada vez maior. Globalização é um processo que se iniciou na antiguidade, desde quando você teve as primeiras expansões do próprio Alexandre, né? Na Macedônia, lá no povo grego, expandindo para a Ásia, e começou-se a se conectar culturalmente o Oriente e o Ocidente. Obviamente que a partir do período das navegações, o período do mercantilismo, que é a raiz do capitalismo como a gente tem hoje, começa lá no período de expansão comercial das navegações, a globalização toma uma nova figura por conta das novas tecnologias de navegação, e isso vai se intensificando século a século, até que você atinge uma tecnologia de informação que conecta o mundo em tempo real. Globalização é algo que acontece desde que o homem passou a andar pelo mundo. Então, a conexão entre diferentes povos, ela se inicia muito antes até do conceito de capitalismo, mas é lógico que vai ganhar nome, vai ganhar as características que tem hoje a partir da transformação do sistema capitalista. Então, o capitalismo ele muda com o avanço da técnica. O avanço da técnica propiciou que a gente saísse do mercantilismo, fosse para um novo período pós-mercantilista, que é o industrialismo. O industrialismo possibilitou um excedente de capital que vai gerar o capital financeiro, que é um período que se chama de pós-industrialismo, e a partir dos anos 70 a gente tem o desenvolvimento bruto dessas técnicas de comunicação, chegando ao excedente informacional do novo período, que autores como Manuel Castells, por exemplo, chama de informacionalismo. É total. A questão o termo nova ordem mundial talvez não seja tão apropriado, né, porque sempre existe uma nova ordem mundial. Principalmente quando você tem a aceleração da mudança do sistema, o sistema está cada vez mais volátil, né, e isso faz com que as relações humanas fiquem voláteis também. É só ler um pouquinho de Bauman que você entende como é que funciona hoje essa questão dos relacionamentos líquidos, né? Isso não é só entre pessoas, mas também entre pessoas e empresas. Relações de consumo, elas são frágeis hoje em dia, porque o consumo de informação faz com que as pessoas mudem de ideia rapidamente. A nova ordem mundial, ela se reconfigura a cada momento, né? Então você tem disputas de capital que acontecem em tempo real e reposicionam as estruturas de recursos que existem no mundo. Então, é uma discussão eterna, né? Sempre houve uma nova ordem mundial surgindo. Agora, a relação direta com a globalização passa pelo capitalismo, né? Se você quer analisar quem é que está mandando no poder, você precisa estudar as relações econômicas e as demais relações que hoje são subjacentes às relações econômicas. E, obviamente, então, a globalização, como tem intensificado o seu processo de integração
por um conjunto de técnicas típico do avanço do sistema capitalista, e é só por isso que a tecnologia avança tão rápido, porque o sistema demanda isso, né? E é uma corrida atrás do próprio rabo. A tecnologia avança por conta do capitalismo, o capitalismo avança por conta da tecnologia. Então, há uma relação direta entre os dois termos, mas a relação está na base do sistema, está no sistema de troca que a gente tem hoje em dia consolidado.